A paz do Senhor, meu irmão, meu amigo, ouvinte desta palavra. Quero compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, seu capítulo de número 19, e o seu versículo, aleluia, glória a Deus, de número 10. Lucas, capítulo 19, e o seu versículo de número 10, que diz assim a palavra do Senhor. O versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, glória a Deus. O livro de Lucas, seu capítulo de número 19, do verso 1 ao verso 10, ele vai nos contar, narrar a história de um publicano chamado Zaqueu. O texto ele começa dizendo que Jesus ele entra em Jericó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Aleluia, glória a Deus. Jericó era uma cidade próspera, era uma cidade bem-sucedida, mas espiritualmente era decadente, mas espiritualmente, aleluia, era pobre. Fisicamente era uma cidade rica. Fisicamente era uma cidade, Jericó era uma cidade, aleluia, de boa aparência. Mas espiritualmente era caída, não tinha essência. Mas o texto diz que Jesus passou por Jericó, entrou em Jericó. Mesmo ali, naquele lugar, que era um lugar espiritualmente caído, Jesus, ele entra. Mas por que Jesus, ele entra em Jericó? Jesus, ele entra para mostrar sua presença. Jesus, ele entra, aleluia, glória a Deus, mostrando que sua presença ela alcança os lugares de corrupção e pecado. Jesus, ele não escolhe lugar para entrar. Jesus, ele não escolhe lugar para fazer, aleluia, o seu propósito. Ele entra em Jericó, porque ele tem uma obra a fazer. Da mesma forma, é na minha e na tua vida. Quem era eu? Quem era você? Uma pessoa, aleluia, que não conhecia Jesus. Uma pessoa que gostava de beber. Uma pessoa, aleluia, que adorava quando chegava a sexta, o sábado, o domingo, para ir para a farra. Mas olha eu e você aqui hoje. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque Jesus escolheu entrar em nossa Jericó e fazer mudança em nossa vida. Jesus escolheu entrar em Jericó para te transformar, te fazer uma nova criatura. Jesus entra também nos lugares da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Onde há erro, onde há fraqueza, onde não tem mais condição
para a sociedade. Jesus, ele entra em lugares da nossa vida aonde o ser humano diz, não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para ela, está condenado para o inferno, não tem mais jeito mais para ele, vai morrer desse jeito, vai morrer na cachaça, vai morrer com o pé inchado. Ei, mas eu quero liberar uma palavra para você nesta hora, neste momento. Ele entra na tua vida para quê? Para transformar o que está perdido, para transformar o que não serve mais. Ele entra em Jericó e ia passando. Jesus, ele não estava parado. O texto diz que ele ia passando. Aleluia. Isso quer dizer que Jesus estava em movimento. Jesus estava ligado no que ia acontecer. Aleluia, glória a Deus. Mas ele estava atento. Ele não apenas ele passa em Jericó, mas ele observa cada pessoa. Ele observa cada coração. Aleluia, glória a Deus. Como está o teu coração? Como está a tua mente? Como está o teu pensamento? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Jesus ele passa pela nossa vida, quando Jesus ele passa, aleluia, glória a Deus, é a oportunidade de sermos alcançados. Não deixe Jesus passar pela tua vida sem antes te transformar. Não deixa Jesus passar. Pega essa oportunidade que ele está te dando hoje. Pega essa oportunidade que ele está dizendo, filho, ainda tem jeito para ti. Filho, ainda tem jeito para você. Aproveita a oportunidade que ele está passando neste momento. Aproveita a oportunidade que ele está passando nesta hora. Está dizendo, eu estou passando. E ia passando Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E o texto diz, e havia ali um homem chamado Zaqueu. Havia um homem ali chamado Zaqueu. Olha o significado do nome Zaqueu. Puro. O nome Zaqueu significa puro. Ele carregava um significado, mas a vida que ele vivia era de modo contrário do nome dele, do significado do nome dele. Ele carregava o nome de pureza, mas vivia de modo contrário ao significado do seu nome. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Apesar de Zaqueu ter um nome de significado puro, Deus ainda chama ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Apesar dele ter um nome puro, mas andar em uma vida errada, mas andar em uma vida torta, aleluia, glória a Deus, Deus chama ele de Zaqueu. Tu quer dizer o que com isso, pastor? Que Deus ainda chama pelo nome, mesmo que pessoas vivem longe do propósito original, Deus ainda te chama pelo teu nome, meu irmão. Mesmo que você vive em um pé de um botequim, Deus ainda te chama pelo nome, minha irmã, meu irmão. Mesmo que você está aí, aleluia, glória a Deus, chorando, pedindo perdão a Deus, Ele te chama pelo nome. Ele não te chama pelo teu apelido, Ele não te chama pelo que tu era, Ele não te chama pelo que tu foi, Ele te chama pelo teu nome, que Ele te conhece. Ainda Ele te chama pelo teu nome. Mesmo que você viva distante, aleluia, glória a Deus, do propósito original que Ele te fez,
Aleluia, Ele te chama pelo teu nome. Você não é o que o povo está dizendo. Você não é que alguém está dizendo. E o texto diz: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos. Zaqueu, ele era responsável, aleluia, glória a Deus, por outros cobradores de imposto. Ele cobrava as pessoas, aleluia, glória a Deus. Ele era chefe dos publicanos. Ele tinha uma responsabilidade de cobrar os expor, aleluia, glória a Deus, os impostos, que quer dizer símbolo de exploração e traição ao povo. Mas ele tinha um desejo de conhecer Jesus. Ele tinha um desejo de ver quem era Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele era chefe dos publicanos, mas ele tinha um desejo, mesmo que a sociedade despreza, o mesmo que a sociedade diz não, o mesmo que a sociedade diz é um cobrador de imposto, o mesmo que a sociedade diz não tem mais jeito, Jesus deseja alcançar. O mesmo que as pessoas dizem, aleluia, acabou, não tem mais jeito, Jesus diz, ainda tem vida aí. Jesus tem desejo de alcançar aqueles, aleluia, que não servem mais para o homem. Jesus tem desejo de te alcançar, meu amigo, minha irmã, ouvinte desta palavra. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deseja te alcançar. E era rico. Zaqueu era chefe dos publicanos e era rico. Aí o texto diz: e procurava ver quem era Jesus. E procurava ver quem era Jesus. Zaqueu, ele precisava de Jesus, sendo que ele não conhecia. Ele não precisava de Jesus porque ele era rico. Ele tinha tudo o que ele queria, mas ele procurava conhecer Jesus. O desejo de conhecer Jesus é o primeiro passo da transformação. O desejo de conhecer Jesus é o que você precisa, é dar o primeiro passo para transformar a sua vida. Quando Zaqueu tem esse desejo de conhecer Jesus, aleluia, glória a Deus, ele é transformado, porque quem busca o verdadeiro será alcançado por ele, será encontrado por ele. Quando você busca, meu irmão, verdadeiramente a Cristo, quando você busca verdadeiramente Jesus, ele te encontra, você é encontrado por ele, ele te acha, ele te transforma, ele te faz uma nova criatura, ele te faz um novo ser. Então procura ver quem é Jesus. Às vezes você está dando ouvido à multidão, às vezes você está ouvindo a voz de terceiras pessoas, que dizendo que ser crente não presta, que dizendo que ser evangélico não presta. Procura ver quem é Jesus, não procura ver as pessoas. É por isso que você anda com o coração endurecido. É por isso que você anda com o coração fechado, porque você está procurando ver pessoas, não está procurando ver Jesus. Olha para Zaqueu, e procurava ver quem é Jesus. Procura ver quem é Jesus. Procura Jesus, que ele vai te mostrar que ele é diferente do que as pessoas estão dizendo. Ah, ser crente não presta. Ah, aceitar Jesus é não. Procura ver quem é Jesus, porque quem busca verdadeiramente será encontrado por ele, e é transformado, e é liberto, e é feita uma nova criatura. O texto diz: e não podia, por causa da multidão. Ele procurava ver quem é Jesus, mas não podia por causa da multidão.
A multidão estava ali interrompendo uma passagem de alguém que estava ansioso, curioso para ver quem é Jesus. Porque muitas das vezes a multidão ela atrapalha a você chegar até Jesus. A multidão ela representa a dificuldade. A multidão elas representa as barreiras. A multidão ela significa opiniões contrárias, dizendo não aceita Jesus. Para que vai ser crente? Aleluia, glória a Deus. Para que aceitar Jesus? Para que servir a esse Deus? Aleluia. A multidão ela representa pecados que não te deixam ver quem é Jesus, que não te deixa sentir a presença de Deus. A multidão ela representa distrações que tiram a tua atenção de ouvir a voz de Deus, de te mostrar a direção, de te mostrar o caminho que impede o encontro com Cristo. Então nesta hora, meu amigo, minha irmã, meu irmão, não deixe nada te impedir de ver Jesus. Não deixe o emprego te impedir de ver Jesus. Não deixe o dinheiro te impedir de servir ao Senhor. Não deixe o cansaço te impedir de servir ao Senhor. Rompe esta barreira. Não deixe, aleluia, glória a Deus. Faça como Zaqueu, mesmo com a pequena estatura, ele deu um salto lá na frente, pois era de pequena estatura. Zaqueu ele poderia dizer, não, eu vou voltar para trás. Eu sou muito pequeno, eu sou muito baixo, eu não vou conseguir ver quem é Jesus. Mas o texto diz que ele subiu em uma figueira. Aleluia, glória a Deus. Sua limitação física, a limitação física de Zaqueu significa as nossas limitações sem Deus. As nossas limitações espirituais sem Deus. Quando a gente está sem Deus, a gente não consegue enxergar Ele. Quando a gente está sem Jesus, sem Cristo, aleluia, os problemas são maiores, aleluia, do que a nossa visão em Cristo, sem Cristo. Pois meu irmão, escuta, pois mesmo com limitações, mesmo com problemas, mesmo com barreira, Deus cria caminho para o encontro. Deus te mostra caminho. Deus usa alguém. Deus se manifesta alguém para você dizendo, volta para Jesus. Aceita Jesus. Jesus ainda te ama. Jesus ainda te aceita. Jesus ainda te quer servindo. Jesus ainda te quer adorando. Para de inventar desculpa para servir a Deus. Para de inventar desculpa para aceitar Jesus. Eu não vou aceitar Jesus porque eu ainda bebo. Eu não vou aceitar Jesus porque eu ainda fumo. Eu não vou aceitar Jesus porque eu sou viciado. Sua desculpa, suas limitações não é desculpa para aceitar Jesus. Tem exemplo na Bíblia como este, Zaqueu de pequena estatura, mas ele se esforçou para se encontrar com Jesus. Não deixe essas limitações, essas barreiras, o que você está passando, de você ter um encontro com Deus. Não deixe tudo isso que você está passando impedir de você ter um encontro com Deus. O texto diz, e correndo adiante, oh glória, Zaqueu ele corre adiante, sobe em uma figueira. Zaqueu ali ele fica inconformado. Zaqueu ele fica inquieto. Aleluia! Porque ele quer ver Jesus. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, procurando uma brecha para se encontrar com Jesus. Zaqueu, aleluia, glória a Deus, ele não se conforma com a distância.
Ele não se conforma com um distanciamento que ele está com Cristo. Ele se esforça para chegar mais perto de Deus. Ele se esforça para chegar mais perto de Jesus. Zaqueu, ele é determinado. Ele diz: eu quero ver Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ele se esforça. Às vezes nós temos que ser assim. Nós temos que se esforçar para ver Jesus. Nós temos que se esforçar para se encontrar Jesus. Nós temos que se esforçar para querer a nossa libertação. Nós temos que se esforçar para libertar dos vícios. Por quê? Porque quem quer ver Jesus precisa agir com determinação. Quem quer ter um encontro com Deus precisa agir com atitude. Não só com palavras, mas com atitude, com determinação. Porque não basta você dizer: eu sou crente, eu aceitei Jesus, e você não ter atitude de se encontrar com Ele, e você não ter determinação de adorar Ele, e você não se esforçar para ir ao templo buscar a Ele. E correndo adiante, Ele não vai andando. Ele não vai dando 2 passos, 3 passos. Zaqueu, ele vai correndo. Corra hoje para Cristo, meu irmão. Corra o mais rápido possível até Jesus Cristo. Não dê mais tempo ao tempo. Não perca a oportunidade, porque Ele está passando hoje aí perto de você. Porque Ele está passando hoje aí aonde você está, e aproveita a oportunidade. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Ele subiu a uma figueira brava para o ver. Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu só queria ver Jesus. Ele se expôs, Zaqueu, ele se expôs publicamente. A multidão não estava vendo ele porque era de baixa estatura. Mas ele se expôs ali. Quer dizer, ele se expôs à humilhação. Aleluia, glória a Deus. Ele não ignorou o desejo de ver, de conhecer Jesus. Ele deixou o orgulho de lado. Ele deixou a soberba de lado. Ele deixou o eu de lado. Ele deixou as suas vontades próprias de lado para ver quem é Jesus. Ele subiu na figueira brava, uma figueira espinhosa. E sabe o que é que Deus está dizendo para conosco? Que muitas das vezes precisamos deixar o orgulho de lado. Muitas das vezes precisamos deixar o eu de lado para se encontrar com Jesus. Nós precisamos deixar de lado com medo de alguém: eu não vou para a igreja, eu não vou aceitar Jesus porque meu pai não vai ser mais meu amigo, minha mãe não vai ser minha amiga. Eu não vou aceitar Jesus porque a rua onde eu moro, todos vão ficar rindo de mim. Todos vão dizer: lá vai a crente, lá vai o crente. Eu não vou. Tira esse eu. Tira esse orgulho. Deixa esse orgulho para trás, que impede você de aceitar Jesus. Aceita enquanto é tempo. Deixa esse orgulho de lado, dizendo que eu não vou ser crente para ser desse jeito, eu não vou para a igreja para ser desse jeito. Não, meu irmão. O que você precisa é servir a Jesus, é aceitar Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ele sobe em uma figueira brava para ver quem é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque havia de passar por ali. Zaqueu sabia o caminho que Jesus seguiria. Zaqueu sabia o caminho para onde Jesus iria.
Quer dizer, Jesus ele vai passar por aquele caminho. Jesus ele vai passar naquela direção. E eu vou adiante dele. Eu vou à frente dele. E quanta gente, meu irmão, quantas pessoas sabem o caminho. Quantas pessoas já conhecem a Bíblia, já ouviu falar de Jesus, que na palavra ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o céu se não passar por mim. Quantas pessoas conhecem este versículo, que ninguém vai para o céu se não aceitar Jesus, que ninguém vai para o céu se não se converter, que ninguém vai para o céu se não se limpar, que ninguém vai para o céu, aleluia, glória a Deus, se não tomar uma decisão. Zaqueu sabia que Jesus ia passar por aquele caminho. Zaqueu sabia que Jesus ia passar por aquela, aleluia, glória a Deus, direção. E ele se opôs na frente. Escuta, esteja no caminho onde Jesus passa. Esteja no caminho aonde Jesus anda, aonde Jesus segue. E qual é, meu irmão, meu amigo, pastor, o caminho que Jesus anda? Na palavra, na oração, aleluia, na fé, no louvor, no hino, aonde tem união, aonde tem misericórdia, aonde tem compaixão. É esse o caminho que Jesus passa, esse é o caminho que Jesus anda. Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali. E o texto diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu. Quando Jesus chega no lugar aonde Zaqueu está, ele olha para cima. Sabe por que Jesus olha? Jesus ele olha, Jesus ele vê quem o busca. Jesus ele olha porque Zaqueu está buscando ele. Jesus ele olha porque Zaqueu está com desejo de ver ele. Mesmo entre a multidão, Jesus ele vê. Mesmo entre os grandes, Jesus ele te vê, meu irmão. Deus te vê no meio de muitos. Deus te vê no meio dos grandes, dos doutores, dos teólogos, dos bacharéis, dos teólogos. Jesus, ele te vê, ele não te ignora. Ele conhece as palavras que saem da tua boca, do teu coração. Ele conhece o louvor que sai de dentro de ti. Ele te vê e olhando para cima, aonde ninguém olhou, Jesus olhou. Aonde ninguém viu, Jesus viu, ele te vê. Aonde muitos não te vê, aonde muitos não te dão oportunidade, aonde muitos te despreza, é uma criança, é um menino, não serve, vai envergonhar. Jesus está te vendo e ele conhece a intenção do teu coração. Jesus ele vê. E quando Jesus vê, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje me convém pousar em tua casa. Jesus ele chama Zaqueu. E o chamado de Jesus para Zaqueu é pessoal, mas com urgência. Jesus apressa Zaqueu, diz: Zaqueu, desce depressa, agora, é com urgência. Não é para descer mais tarde, é agora. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus chama, meu irmão, quando Jesus chama, não há tempo a perder. Ele te chama nesse exato momento: vem depressa enquanto é tempo. Me aceita enquanto é tempo. Olha quantos livramentos eu já te dei.
Olha quantos livramentos de morte eu já dei na tua casa. Me aceita depressa, enquanto eu não volto para ti. Me aceita depressa hoje. Olha quantos livramentos eu já te dei na tua vida. Era já para estar morta, era já para estar morto, mas a misericórdia de Deus foi tão grande que Ele permitiu você ficar de pé. Aleluia. Obedeça hoje, obedeça agora. Desce depressa, Zaqueu. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje me convém pousar na tua casa. Jesus não quer só visita. Jesus não quer só fazer visita rápida. Não, Ele quer habitar. Jesus, Ele quer habitar, não apenas fazer uma visita de filho para pai, uma visita de vizinhos, não, é uma visita, aleluia, glória a Deus, aleluia, para habitar, para fazer morada. Que nesta noite, neste dia, nesta hora, você venha abrir a sua vida, você venha abrir a sua casa, para o Senhor habitar e fazer morada. Aleluia, glória a Deus. E eu encerro dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Porque todos nós estávamos perdidos. Todos nós andávamos errante. Mas o amor de Jesus Cristo, Ele me achou. O amor de Jesus Cristo nos achou. Eu quero dizer para você que você não está longe demais para ser salvo. Ainda há salvação para você. Ainda há esperança para você. Aceita Jesus hoje. Venha para Jesus hoje. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.